Meu Deus, fala através da tua palavra, abra os nossos olhos, fortaleça a nossa fé, nos ensina a mantermos a nossa confiança em ti, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Amém. Amém. Salmos 124, o salmo de Davi. Salmo 124. Davi, ele inicia o salmo dizendo assim: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou, como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Você vê que Davi, ele começa o salmo reconhecendo a mão de Deus, reconhecendo o zelo, o cuidado de Deus sobre a vida dele. Ele não diz assim, se não fosse o meu exército. Ele não diz assim, se não fosse a minha capacidade, a minha inteligência, a minha força. Não. Ele fala, se não fora o Senhor. Quer dizer, ele começa o salmo reconhecendo a soberania, o cuidado, o zelo, o poder de Deus sobre a vida dele. Quer dizer, espírito de gratidão. Você tem que aprender a ser grato a quem? A Deus. Nós não podemos ter a memória curta para as coisas que Deus já fez na nossa vida. Às vezes Deus tirou a pessoa do fundo do poço. Teve gente que já recebeu livramento, acidente, gente que recebeu livramento de doença, estava para morrer, desenganada, Deus tirou do coma. Pessoa que estava para morrer, pessoas que no passado colocaram uma arma na cabeça dela e não saiu uma bala, picotou todas. Deus livrou ela. Ela teve livramentos extraordinários que Deus deu para ela. Só que quando ela passa uma luta, uma dor de barriga, ela se desespera. Por quê? Porque as pessoas, elas têm uma memória curta para as coisas que Deus já fez. Elas não se lembram. Elas se esquecem daquilo que Deus já fez. E quando isso acontece, quando você tem a memória curta para aquilo que Deus já fez, você desanima. Diante das lutas, você enfraquece. Diante das lutas, você desanima. Você vê que Davi, ele tinha uma memória boa para as coisas que Deus já havia feito na vida dele. Davi era assim. Tem coisas na nossa vida que nós temos que esquecer. Tem coisas do passado que nós temos que deixar para trás. Acontecimentos, tristezas, decepções, coisas que nós passamos, erros, falhas, nós erramos. Mas nós não podemos ficar nos culpando pelos erros do passado,
por coisas que nós cometemos, como disse o apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para aquelas que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de alcançar o prêmio. Aqui, claro, ele está falando da salvação da alma dele. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: eu não vou ficar preso carregando a minha culpa, carregando o meu passado, os erros que eu cometi. Não, ficou para trás. Do passado nós só levamos as lições, as dores nós temos que deixar para lá. Mas tem gente que ela não leva lições, ela leva só a dor. E aí ela fica remoendo aquilo dentro dela, ela fica chorando, ela fica rancorosa, magoada. Tem coisas que tem que ficar no passado. Tem coisas que não é bom nem você lembrar. Sabe por quê? Diga assim comigo: pensar no que dói, dói de novo. Pensar no que dói, dói de novo. Pensar na traição, vai doer de novo. Pensar na perda, vai doer de novo. Pensar na falência, vai doer outra vez. Pensar no que dói, dói de novo. Então tem coisas que é melhor esquecer. Tem situações que é melhor nem lembrar. A palavra de Deus nos ensina: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Eu não vou trazer na memória aquilo que me traz tristeza. Eu não vou trazer na memória aquilo que me traz angústia. Não. Mas eu vou trazer aquilo que me encoraja, aquilo que me dá esperança. Davi, ele tinha um coração agradecido, ele tinha um coração grato, ele reconhecia o cuidado e o zelo de Deus sobre a vida dele. Você sabe que as lutas, elas vão vir, pessoas vão se levantar contra você, como se levantaram contra Davi. Davi, quando escreve esse salmo aqui, o Salmo 124, ele está passando por situações difíceis. Davi, ele está se lembrando de momentos difíceis que ele enfrentou e venceu. Quando você se lembra do que você já venceu, do que você já superou, isso dá força para você diante do que você está passando agora. Há quem diga que Davi, quando ele escreveu o Salmo 124, ele estava passando por uma dessas três situações. Ele estava se lembrando de uma dessas três situações, desses três episódios que marcaram muito a vida de Davi. Primeiro, a batalha entre ele e Golias. Primeiro episódio, a batalha dele com Golias. Davi não tinha condições de ir contra Golias. Quando ele procura o rei Saul, e ele diz assim: olha, não desfaleça o coração de mais ninguém por causa desse incircunciso filisteu. O teu servo irá e pelejará contra ele. Quem olhava para Davi pensava: não dá, é um menino. O próprio Saul, o rei Saul, disse para ele: Davi, com ele você não pode, porque você é moço, e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Ô Davi, você é fraco, ele é forte. Davi, você é pequeno, ele é grande. Com ele você não pode. Ninguém acreditava em Davi. Aquela batalha, a batalha épica que todos nós conhecemos, a batalha entre Davi e Golias, era uma batalha que, humanamente falando, era impossível Davi vencer aquela batalha. Era impossível. Você sabe que todos nós na vida, nós temos um Golias. O Golias é uma situação grande, forte, que se levantou na tua vida, que para você vencer, para você derrubar, é difícil. Às vezes é um problema no casamento, às vezes é uma doença,
Às vezes uma situação que você está passando na tua vida financeira, às vezes é um pecado, às vezes é um problema espiritual, é uma situação que você está lidando, que é maior, mais forte que você olha e você se sente amedrontado, apequenado, você se sente pequeno, você olha para essa situação e você diz assim: meu Deus, não dá, eu sou pequeno, eu não tenho condições de vencer essa situação. Davi, quando ele ouve com ele, você não pode, sabe o que Davi fez? Davi não se curvou, Davi não aceitou essa palavra, com ele você não pode, porque Davi sabia quem estava com ele. Quando você sabe quem está com você, você não se curva diante da luta, diante do problema, diante do gigante que se levantou contra você. Quando ele ouve, com ele você não pode, Davi diz assim: opa, pera lá, o rei Saul, quando eu pastoreava o rebanho do meu pai, veio um leão, pegou uma das ovelhas, eu fui e matei. Veio também o urso e eu fui e matei. Deus me livrou, tanto do urso como do leão, e esse Deus vai me livrar também das mãos desse incircunciso filisteu. Quer dizer, Davi encontrou força e coragem. Por quê? Porque ele buscou lembranças. Ele foi lá atrás, ele se lembrou daquilo que Deus já tinha feito. Isso deu coragem para ele. Ele disse: se Deus me livrou lá atrás, Deus pode me livrar de novo se Ele quiser. E se encorajou Davi. E o final dessa luta, você já sabe, Davi derrotou Golias. Amém? E você vai derrotar seus Golias também. Agora, segundo episódio em que Davi pode ter escrito esse salmo, foi quando Saul fez uma campanha de perseguição a Davi. Reuniu a sua tropa e perseguiu Davi por todo Israel. Ele queria a cabeça de Davi de qualquer jeito. Perseguindo Davi, correndo para lá, Davi correndo para cá, Davi fugindo para lá. Você sabe que nós vamos passar por situações assim. Tem gente que vai perseguir você gratuitamente, tem gente que vai ter ódio de você. Esses homens maus aqui, a qual Davi se refere, esses homens aqui a qual ele se refere no Salmo 124, homens que se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos. Ele está falando exatamente da perseguição que ele sofreu. Queriam a cabeça de Davi. Quantas vezes você passa por situações assim, que as pessoas querem a tua cabeça, te prejudicam, falam mal de você, puxa teu tapete, arma pelas costas, arma um laço para você cair. Quantas vezes difamam você, mente a teu respeito. Essa luta vai vir. A Bíblia fala que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. As aflições vão vir. Deus até permite vir a luta, mas Ele dá o livramento dele. Amém? Você tem que crer nisso. Deus está com você. Não pensa que o justo não sofre. Não pensa que o justo não chora. Não pensa que o justo não geme, porque geme, chora, geme, passa luta, passa guerra, sofre injustiça. Mas em tudo isso, Deus se faz presente. Deus está ali para guardar, para proteger, para livrar. Deus está ali, como estava com Davi. Saul perseguindo ele. Teve uma ocasião que Deus deu escape. Deus quebrou o laço que Saul estava armando para Davi. Não foi um só não, foram vários laços. Deus foi só livrando. Teve uma ocasião que Saul estava perseguindo Davi, encurralou. Davi estava encurralado. Não tinha para onde Davi fugir. Saul estava quase colocando as mãos nele. Daqui a pouco vem um livramento de Deus. Chega a notícia para Saul: Saul, os filisteus invadiram as terras. Ele teve que voltar para trás com o exército. E Davi fez o quê? Davi escapou. Amém? Porque Deus livra.
Às vezes a pessoa fala: meu Deus, pastor, está uma guerra, está uma luta, nem que Deus tenha que te livrar nos 48 do segundo tempo, mas Ele vai livrar você, porque Ele é Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser. Amém? Quando Saul estava quase colocando as mãos em Davi, Deus foi lá e deu a vitória, e Davi escapou. Amém? Você vai escapar. Tem muita gente que tem feito mal para você, você sabe disso. Tem muita gente querendo o teu mal. Tem muita gente que já te prejudicou muito. Tem muita gente que já falou mal de você. Tem gente que já puxou teu tapete. Tem gente que está armando laços para você, você não sabe. Outras você sabe. Mas deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Deixa eu falar uma coisa para você. Guarda o seu coração. Não guarde mágoa de ninguém. Porque guardar esse sentimento em você vai fazer mal para você. Não guarda mágoa de ninguém não. Perdoa quem te fez mal. Ore por quem te quer mal. Deseje o bem de quem quer você mal. Não guarde mágoa, que você é de Deus. Amém? Deixa na mão de quem? De Deus. Não queira vingança não. Não busque vingança não. A vingança é do Senhor, não é nossa não. Pessoa fez o mal para você, Deus abençoe ela. Puxou teu tapete, Deus abençoe ela. Fez uma injustiça contra você, Deus abençoe ela. E não me desampare. E Deus vai honrar você, porque Deus conhece o teu coração. Deus sabe o que está dentro de você. E essas mentiras e calúnias vão cair por terra. Deus vai quebrar o laço como quebrou na vida de Davi. Amém? Creia nisso. Deus vai quebrar o laço. Aliás, Ele já está quebrando o laço. Porque se tem laço que estão armando contra você, você pode ter certeza que Deus já está indo na frente quebrando tudo. Você crê nisso? Deus já está quebrando. Creia nisso. Creia nisso. Então Deus deu a vitória. Deus deu o escape para Davi. Amém? E um detalhe: quantas vezes Davi ele teve oportunidade, mas ele não desejou mal para Saul. Nem quando Saul caiu na mão dele, ele tocou em Saul. Nem quando ele teve a chance. Sabe por quê? Porque a pessoa que é de Deus, a pessoa que tem um coração como o coração de Deus, nem quando ela tem chance de fazer o mal a quem fez mal para ela, ela retribui o mal com o mal. Porque o que está dentro dela é luz, o que está dentro dela é bom. Amém? Cada um dá aquilo que tem. Quem só tem maldade, dá maldade. Quem tem trevas, oferece trevas. Quem é luz, leva a luz, dá luz. Amém? Nem quando ele teve a chance de prejudicar Saul, ele fez. Nem quando ele teve a oportunidade, ele prejudicou. Ele foi contra a vida de Saul. Não precisou Davi fazer isso. Amém? Porque para subir na vida, você não precisa pisar em ninguém. Você não precisa destruir ninguém. Para você ser abençoado, você não precisa prejudicar ninguém. Deus honrou Davi. Davi não precisou fazer nada, só se manter fiel a Deus. Amém? E terceira situação, terceiro episódio em que Davi pode ter escrito esse salmo, foi quando ele passou por uma situação que dói muito, que é a traição do próprio filho. Quem aqui já passou uma traição, sabe como dói. Porque uma coisa é um estranho fazer mal para você. Uma coisa é uma pessoa de fora fazer o mal para você. Outra coisa é uma pessoa da tua confiança. É uma pessoa que você não espera. Absalão se levantou contra Davi, quis tirar o pai do trono, se fez rei, reuniu um exército e foi contra o pai. E sabe quem se uniu a ele? Pessoas rancorosas, pessoas que tinham mágoa de Davi. E um desses homens foi Aitofel, que era pai de Betseba, aquela com quem Davi adulterou e mandou matar o genro. Ele tinha uma mágoa violenta, grande, contra Davi. E quando Absalão pediu a ele conselho, ele aconselhou: mata teu pai. Mata teu pai. Só que Deus livra. Amém, gente? Deus usou um homem chamado Uzai. Esse homem falou assim para Absalão: não vai contra teu pai agora.
Espera, que teu pai, ele está como uma ursa. Ele está como uma ursa no campo, como uma fera ferida. Se você for lá agora, teu pai vai matar tudo. Você já conhece teu pai. Teu pai é valente. Você já conhece Davi, teu pai. Se você for lá, o homem está uma fera. Se você mandar os soldados lá agora, Davi vai matar todo mundo. Não manda não. E ele ouviu o conselho de Uzai. E mais uma vez Deus dá o livramento para Davi. Amém? Deus livra, Deus guarda, Deus protege. Davi, ele fala aqui no Salmo 124, ele diz assim: então quanto às águas, versículo 5, então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Você sabe que essas águas aqui são problemas, são situações difíceis que todos nós passamos na vida. Todos nós vamos passar por essa situação. A Bíblia aqui no livro de Isaías 43, no versículo 2, diz assim: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Você vai passar pelas águas da vida, e águas turbulentas. Você vai passar pelo fogo, que vai vir para incendiar a tua vida. Mas você pode ter certeza que Deus vai guardar você, se você se manter fiel a Ele, confiando nele. Amém? Confia nele, espera nele, confia nele. Coloque a tua confiança nele. Ele vai guardar você. Ele vai livrar você. Entenda, às vezes a pessoa fala assim: mas pastor, por que Deus permite eu passar por luta? Por que a pessoa que é de Deus sofre tanto? Sabe por que Deus permite? Para que eu e você aprenda a depender dele, a confiar nele, a orar mais, a esperar em Deus. Quando o apóstolo Paulo ora a Deus, porque ele está com espinho na carne, e ele ora a Deus pedindo: Senhor, tira esse espinho da minha carne. Sabe qual é a resposta de Deus para ele? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quantos de nós aqui temos um espinhozinho na carne? O que é esse espinho na carne? É aquela situação incômoda que você passa. É o vício do filho, é o marido chegando alcoolizado em casa todo dia, é o quebra-pau dentro de casa, é a situação do desemprego, é a doença que você está enfrentando, é um espinho na tua carne, te incomoda, e você fica triste, chateado, e você ora, e o espinho está ali, e não sai de jeito nenhum, e você ora, mas Deus está dizendo para você: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É quando você pensa que está fraco, é que você está forte, porque eu estou com você. É como se Deus dissesse assim: você tem luta, mas eu estou sustentando você. Você está passando por problema, mas eu estou contigo, eu estou com você. Então aprenda a confiar em Deus. Eu não sei qual é o espinho que você tem na carne, eu não sei qual é a situação que te incomoda, mas uma coisa eu sei que Deus está com você. Não deixe o diabo tocar naquilo que ele quer tocar. O diabo não quer só tocar na tua casa, ele não quer só tocar na tua família, ele não quer só tocar no que você tem, na tua saúde, não. O diabo quer tocar numa coisa preciosa. Ele quer tocar na tua fé, ele quer tocar na tua comunhão com Deus, ele quer esfriar você, ele quer apagar você, ele quer desanimar você, ele quer fazer você perder a fé. O alvo do diabo é a tua vida com Deus, é a tua vida espiritual, é isso que ele quer destruir. O que o diabo mais quer não é carro, casa, não é tocar em nada disso não. O que ele mais quer é tocar na tua fé, é esfriar você, é afastar você da comunhão com Deus, é esfriar você na fé, é derrubar você na fé. Não permita isso acontecer, mas priorize a Deus, coloque Deus em primeiro lugar na tua vida. Deus tem que ser o primeiro, Deus tem que ser a tua prioridade, tua vida com Deus, tua vida de oração, tua vida de meditação na palavra, tua intimidade com Deus, tua vida com Deus. Você tem que proteger isso, proteja a tua fé.
Sem fé é impossível agradar a Deus. Se o diabo tocar na tua fé, acabou. Você pode perder tudo, o diabo pode tocar em tudo na tua vida, mas pela fé você se levanta. Pela fé você recupera. A Bíblia diz que Jó perdeu tudo, mas Deus virou o cativeiro de Jó e deu a ele o dobro de tudo que antes ele possuía. Por quê? Porque Jó perdeu tudo, mas não perdeu a fé. Só você que não perdeu a fé, fique em pé, por favor. Isso, que nós vamos orar. Só você que não perdeu a fé, fique em pé, por favor, que nós vamos orar. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, quando o cansaço, meu Deus, ele tenta nos desanimar, quando a dor da alma é difícil suportar, meu Deus, o Senhor é o nosso alívio, o Senhor é a nossa força, o Senhor é quem sustenta a nossa fé, é o Senhor, meu Pai, que nos levanta, é o Senhor, meu Pai, que está conosco quando as portas desse mundo se fecharem, é o Teu Espírito, meu Pai, que tem sido o nosso refúgio, o nosso alento nos momentos de tribulação. Oh, meu Pai, o Senhor é a resposta. Davi, meu Deus, sabia disso. A confiança de Davi nas adversidades estava no Senhor, meu Deus. Nos ensina, nos ajuda, meu Pai, a confiarmos no Senhor. Não deixa a nossa fé se apagar, não deixa a chama da fé se apagar, mas fortaleça a nossa fé. Venha reanimar esta pessoa que está aqui, meu Pai, desanimada, essa pessoa que está aqui caída para baixo, talvez pensando, meu Pai, até em fazer uma besteira por conta da luta que ela está passando. Oh, meu Deus, ajuda esta pessoa, socorre ela, meu Pai, levanta essa que está caída, fortalece o fraco, recobra o ânimo dos desanimados. Mas não permita esta pessoa sair daqui do mesmo jeito que ela entrou. Talvez ela esteja aqui pela primeira vez, veio a convite de alguém, entrou aqui porque estava sofrendo muito. Oh, meu Pai, traz alívio, traz alento. Isso, busque a Deus agora, entregue a sua vida para Deus, agradeça a Deus pelas batalhas que você venceu e por aquelas que você crê que Ele vai te dar vitória também, que Ele vai te sustentar, porque agradecer antes do milagre acontecer é um sinal de fé. Oh, meu Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, te exaltamos, te adoramos, te magnificamos. Seja exaltado, enaltecido, glorificado. Oh, meu Senhor, receba a nossa alma. Meu Deus, nós te agradecemos. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai. As lutas, as dificuldades, os apertos da vida, os problemas, as circunstâncias ruins, nada disso vai nos tirar da Tua presença, meu Pai, porque o Senhor é o nosso Deus. Meu Pai, nós não estamos aqui apenas por causa dos momentos bons, não. Nós estamos com o Senhor na dificuldade, na luta também. Meu Deus, nós não vamos ser ingratos, não. Meu Pai, nós entregamos a nossa vida, nós entregamos tudo neste altar, nossos medos, nossos traumas, ansiedade, preocupações, inquietações, desânimo, nós colocamos tudo no Teu altar. Oh, meu Deus, cuida de nós. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos pelo Teu cuidado, pelo Teu zelo, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão. Te agradecemos por tudo, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus.